Vamos mostrar o nosso conteúdo hoje vai ser... Está gravando, tá? Que seria, a disciplina, lógico, nós vamos ver deformações verticais, né? Que seria mais conhecido como recalque, né? Os recalques que acontecem no solo aqui, como nós podemos ver aqui nessa imagem aqui do lado. Vocês não veem, eu não consigo apontar aí, né? Não, Não, dá para ver. dá para ver aqui, né? Dá. Então, iremos conhecer os principais ensaios para a determinação das propriedades de resistência e deformação do solo. Mas também vamos falar sobre recalque, né? Então, pessoal, o que nós temos? Para determinar, você vai fazer uma obra, né? Você consegue, através de um ensaio que você faz recolhendo uma amostra do solo, você faz alguns ensaios e consegue prever qual será o recalque do solo em cima daquele carregamento que a tua estrutura vai ter. Essa é a ideia da aula. Mostrar esse ensaio e mostrar as fórmulas que a gente utiliza para calcular esse recalque aí. Sempre lembrando que esse ensaio e esse cálculo vale para solo argiloso, tá? Solo arenoso, ele já tem outro procedimento. Esse por aqui não faz. Então, um dos ensaios, a compressão simples, um dos ensaios é a compressão simples e a compressão edométrica, né? São os dois ensaios que a gente utiliza. Veremos também o comportamento do solo em obras de engenharia ao sofrerem carregamentos e descarregamentos, por meio do fenômeno conhecido como recalque. O que é o descarregamento, pessoal? O solo, quando ele é carregado, ele tem o seu recalque. E se eventualmente você tira esse recalque, você descarregou o solo. Quando você voltar a carregá-lo de novo, ele não terá mais o mesmo comportamento. Ele sofrerá um outro tipo de recalque, tá? Nós vamos ver em seguida aí. Ó, solo mais carregamento igual a recalque, né? Variações volumétricas. Quais são as variações volumétricas que ocorrem? Variação do volume de vazios, né? E nós temos o volume do sólido, ele é constante. Então, no recalque, o que acontece somente é uma variação do volume dos vazios. Muda aquele índice de vazios, né? Que nós vimos já, mas vamos ver de novo aqui. Ó, uma observação aqui, o solo argiloso é o mais comum nas terras brasileiras e possui alta densidade quando não há presença de água por perto, que é quando ele se torna viscoso, né? O solo argiloso. Solos granulares, pessoal, quer dizer, sem água, pouca água, ele é altamente permeável e a variação de volume é rápida. Uma questão de deformação vertical. Então, ele deforma mais rapidamente. E o solo saturado, ele tem uma baixa permeabilidade e a deformação do solo é mais lenta. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só perguntar, tá? Fiquem à vontade. Ó, tipos de recalques. Sob a ótica do solo, né?
nós temos 3 recalques. Ó. O imediato é aquele que acontece logo após que você carrega. O por adensamento é aquele que, com o tempo, ele vai diminuindo, né? Vai adensando. E o secundário, ou creep, é quando tem a deformação plástica do solo, né? O solo se deforma de uma forma que ele não volta mais ao seu estado inicial. Então, nós temos 3 tipos de recalque: o imediato, o por adensamento e o secundário. Então, vamos falar sobre o ensaio simples de compressão uniaxial, um eixo só, né? É um dos ensaios mais utilizados para a avaliação do parâmetro de resistência do solo. Para a execução do ensaio de compressão simples, é necessário moldarmos um corpo de prova cilíndrico, né? Você vai lá, recolhe um corpo de prova cilíndrico de 10 centímetros de base, a altura de 9 a 10. Este corpo sofre compressão em máquina apropriada até a ruptura. Aqui, né? Você vai lá, coloca na máquina, né? E ele sofre a ruptura, olha, pessoal, ou num plano inclinado, ou por embarrigamento, né? Esses são os 2 tipos de ruptura que acontece. E a resistência é calculada dividindo a carga pela área média do cilindro, pela área de contato, né? Então, aqui ele está mostrando que quando você altera o teor de umidade, é uma coisa simples aqui, tá? Se você altera o teor de umidade, né, você altera a resistência à compressão do solo. Tá? Isso que ele está querendo dizer aqui. Nos ensaios de compressão simples, né, se altera, se aumenta, procurando uma umidade ideal, você melhora a resistência à compressão dele. Solo com muita umidade vai ter, logicamente, uma resistência menor. Aqui um quadro que apresenta uma correlação entre a consistência do solo e a resistência à compressão. A consistência do solo está aqui, né? A resistência à compressão vai aumentando em função da consistência do solo. E aqui é o ensaio SPT, que é o Standard Penetration Test, que é o número de batidas que você dá no penetrador para que ele desça 30 centímetros. Né? Nós já vimos isso, mas podemos rever a qualquer momento também. Né? Então, por exemplo, aqui, um solo com consistência dura, o SPT dele é 30. Quer dizer que você precisa bater 30 vezes no amostrador para ele descer 30 centímetros, penetrar 30 centímetros no solo. Então, as argilas têm uma grande capacidade de retenção de água. Óbvio, pessoal. A areia, você joga água, ela escoa, né? A argila, você joga água, o solo retém. Então, tem esse equipamento edômetro que faz o estudo de compressões do solo, né, em função do carregamento que você coloca. Né? Em função do carregamento que você coloca. Eu achei onde, Magda, achei onde desbloqueia aqui o teclado numérico, hein? Mas depois você vê isso aqui.
É nos 3 pontinhos ali do lado do texto. Depois você vê. Então, mas foi aí mesmo que eu entrei. Ah, é? Ah. Então, mas o para conversar é do lado dos 3 pontinhos aqui, ó. O meu aparece mostrar participantes, do lado dos 3 pontinhos. Ah, não tem a conversa? Aparentemente tem que ter uma conta mesmo, professor. Aparentemente Tá tem que ter uma conta. Tá bom. Bom, não deveria. Vamos lá. Então, esse é o aparelho que faz o ensaio edométrico. Né? Você, como engenheiro, vocês engenheiros vão ouvir falar muito desse equipamento depois, né? Que ele mede qual é a deformação vertical do solo em função do carregamento aplicado, né? Então, você faz a... É isso aí. Vamos seguir aqui. Certo? Então, tem esse equipamento, daí tem um outro mais moderno, que ele faz uma série de outros controles, né? Mas ainda no Brasil a gente utiliza outro. Tem esse outro aqui, ó, de Hoey Barden, ele faz uma série... Alô? Alguém quer falar? Então, tem esse outro aqui, que faz também o mesmo estudo de deformação, só que o que ele faz aqui? Ele consegue simular o local que estava a amostra no solo, porque ele tem um controle todo aqui de umidade, né? Ele vai mantendo a umidade do solo no terreno realmente. Então, ele é melhor para a gente fazer essa avaliação. Mas esse outro medidor também, esse outro equipamento é importante, só que a gente usa mais esse daqui. Né? A gente usa mais esse daqui, ó, para os nossos propósitos aí. Então, pessoal, vamos lá. A compressibilidade do solo depende do quê? Da própria estrutura dele. Né? E essas estruturas são sensíveis a perturbações mecânicas, por exemplo, tráfego de caminhões, vibrações, o vizinho batendo a batistaca, fazendo uma obra do lado, e a umidade também. E essas deformações são previstas nos ensaios edométricos, né? Naqueles equipamentos que nós vimos. Então, como é que a gente faz? Separa uma porção do terreno a partir de ferramentas cortantes e afiadas, protegendo a amostra imediatamente de variações de umidade em recipientes herméticos para encaminhamento ao laboratório. Colhe o material e leva para medir. Outra coisa, nós vimos aí, já falamos que o recalque é função do índice de vazio. Né? Então, porque o grão ele não vai perder o volume. No recalque, o que diminui é o índice de vazio. Pessoal, isso é importante. No recalque, o que diminui é o índice de vazios. Tá? O grão do solo está lá. O grão do solo. Então, se nós vamos para cada estágio do equipamento, nós vamos ter que determinar o índice de vazio inicial. Para o índice de vazio inicial e para o índice de vazio após o ensaio, devemos pesar o corpo de prova, né, que foi retirado do equipamento e levar na estufa lá do Marcelo Stefanoni. Então, você coloca na estufa e mede a massa seca, a massa do sólido. A diferença entre a massa inicial e após a estufa
corresponde, vocês lembram, a massa d'água, né? Você leva na estufa o corpo de prova. Põe na estufa, seca o material, pesa antes e depois, o que saiu foi a massa d'água, né? Então, vamos lá, ó. Ó, na primeira ilustração à esquerda, ó, tá o solo normal, né? Tem os sólidos embaixo e os vazios em cima, medido apenas pela altura da camada, dentro do equipamento. Após acionar o equipamento, ele vai ter o recalque, dado pelo Rho aí, e olha que o vazio é o que fez diminuir, dando o recalque. Então, o recalque vem na variação do índice de vazio. E o sólido permanece, a altura sólida permanece igual. Então, aqui, como é que a gente calcula o índice de vazios, pessoal? É o volume de vazios dividido pelo volume de sólidos. Daí, o volume total menos o volume de sólidos, você acha o volume de vazios, dividido pelo volume de vazios. Daí, que é o VT? Daí, você divide tudo pela área do cilindro, né? O volume de cilindro. Com isso, você chega nessa fórmula aqui do índice de vazios, que é H1. Está vendo? Que só depende daquela altura inicial que eu falei, que está no equipamento. Que é a altura inicial menos a altura de sólidos dividido pelo sólido. Redistribuindo isso, você chega nessa fórmula. E daí você consegue calcular o recalque, ó, que dá pela essa última fórmula aqui. Está vendo? Essa é a nossa fórmula de recalque. O Rho aqui, ó. É a altura inicial dividido pelo índice de vazio, mais o índice de vazios da amostra sem o carregamento, vezes o índice de vazios inicial menos o índice de vazios final. É aí que se calcula o recalque. Tá? O recalque se calcula por aí. E o recalque específico é o recalque que ocasionou dividindo pela altura inicial total da amostra. Então, essa é uma fórmula. Aí nós só temos que achar o índice de vazios, que é dado também pelo equipamento. Então, o índice de vazios não precisa calcular, ele já é dado na... A gente vai fazer pelo gráfico, né? Entendi. A gente vai montar o gráfico. Professor, outra dúvida. O VT e o VS ali seria o quê mesmo? É o volume total, né? Volume total do corpo da amostra e o VS é o volume do sólido, só da parte sólida da amostra. Ah, tá. Tá bom. Tá? Então, podemos, a partir do ensaio endométrico, fazer outras grandezas. O coeficiente de compressibilidade, AV, né, que é dado aqui também por essa fórmula, a variação de vazios, do índice de vazios e porosidade, pela diferença de pressão também que o equipamento que dá. E outra grandeza é a compressibilidade específica, que é dado ou módulo edométrico, né? A apostila fala em módulo edométrico, o mercado fala mais em coeficiente de compressibilidade específica. Mas vamos seguir aí que é o módulo edométrico. Então, o módulo edométrico é o AV1 mais o índice de vazios inicial. Então, são as duas grandezas que lá para frente, na hora que tiver que ver ela de novo, a gente vai ver. E daí, pessoal, tem a representação que a gente coloca no gráfico, né? A curva edométrica, né? O eixo da abscissa.
é dado pelo logaritmo da tensão que você colocou no equipamento, né? E nos eixos da coordenada você coloca o índice de vazios, né? Deixa eu voltar um pouco aqui. Ó, o índice de vazios, em cada situação, você coloca aqui nessa terceira fórmula aqui, ó, que você vai achar para cada carregamento o respectivo valor do índice de vazio. Para cada carregamento, você vai achar o H1 menos H0 dividido pelo H0. Aí você vem aqui e coloca nesse gráfico aqui, ó, o carregamento, o logaritmo do carregamento, e aí você coloca o respectivo índice de vazios aqui. Então, aqui, ó. Os gráficos mostram que um solo em estado sobreadensado será muito menos compressível do que um estado normalmente adensado. O que é o sobreadensado? Sobreadensado é aquele que teve um carregamento anterior no passado. Tinha uma obra em cima, né? Tinha uma residência em cima, você foi lá, demoliu a residência para fazer uma outra coisa. Então, esse solo ele é sobreadensado. Ele não vai ter o mesmo recalque que um solo virgem, né? Que um solo virgem. Então, aqui, justamente, esse primeiro gráfico mostra isso. Ó. Na primeira perna mais alta aí. Eu não sei se tem um apontador aqui, né? Não estou achando um apontador aqui. Laser. Mas vamos lá. Ó, então, você desce pela primeira curva. Você começa a carregar o solo com as forças aqui, né? Então, você desce... acontece o recalque, daí se alivia, ó, ele vai e passa por baixo aqui, daí quando você faz novamente o recarregamento, a recompressão, ele já não deforma tanto mais. Daí ele volta aqui. Né? Estava procurando um apontador laser aqui. Então, aqui quando fala, pessoal, no gráfico, a compressão virgem, é justamente o carregamento num solo que não sofreu carregamento ainda. Você vê que a porosidade, o índice de vazio deles é alto, daí ele sofre uma compressão. Quando você descarrega, ó, a expansão, quando você descarrega, é a linha de descarregamento, ele dá uma inchada, ele aumenta o índice de vazios, ele dá uma subida no nível. E daí ele volta para a recompressão. Certo? Professor, Oi. desculpa atrapalhar a aula. Pede para o pessoal colocar no mudo, porque está dando interferência no que o senhor fala e com os barulhos externos, senão a gente não consegue entender. Tá. Deixa eu ver aqui uma coisa, espera aí. Tá todo mundo no mudo. Agora tá dando. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, professor. Desculpa atrapalhar. Tá bom. Não, que é isso.
Estava todo mundo no mudo, acho que alguma interferência. Pessoal, esse segundo gráfico aqui, ele mostra o que acontece. Engenheiro tem que saber essa coisa aí, hein? Ó, compressão, e depois quando você descomprime o solo, ele vem para cá. Espera aí, só um instante. Minha internet baixou um pouco aqui. Então, esse gráfico, pessoal, é importante, né? Carregamento virgem, expansão após após descarregar o solo, e na hora que se recomprime, esse é o recalque aqui com a. Né? Ó, vamos tocando depois também, a gente vê aí. Uma das teorias para calcular o recalque é a teoria da elasticidade, né? Que é um dos problemas práticos e a previsão do cálculo dos recalques das fundações de estruturas. Seja edifício, barragem, né? Então, é que o recalque é uma coisa séria, pessoal. A melhor maneira de calcular os recalques imediatos é a teoria da elasticidade. Entretanto, os solos não são materiais elásticos, pois mesmo que exista certa proporcionalidade entre tensões e deformações, se retirada as tensões, as deformações não voltam a zero. Vocês lembram que é isso, né? Vocês lembram a teoria de elasticidade. Se você carrega um material, ele se deforma, porque o material é elástico. Quando você tira o carregamento, ele volta na condição inicial, no comprimento inicial. E aqui ele fala que um dos problemas de usar a teoria de elasticidade no solo é que o solo não é um material elástico. Os recalques imediatos não são recuperáveis com os descarregamentos. Tá? Mas mesmo assim a gente faz uma adaptação e usa a teoria. Porque é isso que eu sempre falo para vocês. A engenharia é procurar uma forma de resolver as questões, os fenômenos da natureza com aproximação, né? Para que seja uma coisa que se consiga determinar sem grandes erros. Essa é a diferença. Na mecânica dos solos, a constante elástica é conhecido como módulo de deformabilidade, né? Nosso era constante elástica E, lá pelo aço, né? Vocês vão ver no concreto armado e já viram também resistência dos materiais. E o coeficiente de Poisson não deve ser considerado uma constante, já que na teoria o valor é na ordem de meio para deformações. O coeficiente de Poisson é aquele coeficiente que determina a deformação tridimensional, né? É a deformação de um corpo nas três direções, que inclusive lá naquele programa que nós usamos lá, o F-Foot, o Alonso até me perguntou, o que é esse índice aqui, professor? Que no programa ele pede o coeficiente de Poisson. Falei, aí é o coeficiente de Poisson, porque no concreto também tem o coeficiente de Poisson, né? Que é a deformação, porque na verdade a natureza ela tem três dimensões, né? Quando o corpo ele é mais longo, como uma viga, você tem aquela deformação linear. É importante para a engenharia só a deformação linear. Mas o solo ele é um volume, então ele tem a deformação nas três direções.
Então, o módulo de elasticidade é o módulo de deformabilidade. Deformabilidade. Consideraremos um edifício sobre uma camada de argila mole. O peso do edifício é transferido ao solo por meio de um elemento de fundação em concreto, cuja carga é distribuída uniformemente sobre a superfície. Devemos ter cuidado ao calcular os carregamentos em vários pontos da base do edifício, já que haverá deformação da base. Se a camada de argila não for espessa, em comparação ao ponto onde se deseja prever o efeito da fundação, podemos supor que o efeito é semelhante na base da fundação, né? Tem argila e a camada está próxima, ela acompanha a deformação, a fundação acompanha a deformação da base. Se a camada da argila não for espessa, então... já falei. Entretanto, se a camada for espessa, podemos considerar constante ao longo da espessura da camada, dividindo a camada em níveis, né? Se a camada... Então, a deformação ela é constante, né? Ao longo de toda a camada espessa da argila. Vamos lá ver aqui. Assim, um elemento da fundação provoca um carregamento uniforme, onde a distribuição de tensões apresenta uma forma convexa, aqui embaixo, em relação à superfície, onde a pressão sobre as camadas compressíveis é máxima no centro e decresce nas bordas. Então, no subsolo de uma fundação homogênea, o peso de um edifício produz no solo uma compressão do mesmo, sem que ocorra uma deformação lateral, né? Então, nós não estamos considerando essa deformação lateral aqui do solo. Então, temos aqui o seguinte, pessoal. A partir do perfil geológico abaixo, a certa empresa deseja instalar em uma das extremidades do terreno uma antena de transmissão de celular. A torre deverá ser construída num terreno cujo perfil é um pouco diferente, possuindo uma camada arenosa sobre a camada de argila, que é esse perfil aqui que nós estamos vendo. Certo? Então, ele quer saber o recalque, né? Ele quer saber o recalque que esse solo vai ter com essa antena de celular aí. Então, ele fala o seguinte, ó. Ele já deu aqui, ó, o índice de vazios. Então, já é dado o índice de vazios, pessoal, que está aqui, ó. O índice de vazio inicial é esse, e o índice de vazios final é este aqui, ó. Então, a gente vai aplicar esta fórmula aqui, ó, pessoal. Ó, ΔH, vamos no ΔH lá. Ele vai pegar o ΔH, pessoal. Um dos conceitos é que a gente pegue sempre no vão
na espessura média do solo que a gente está usando aqui. Então, vamos usar na metade aqui, ó, que vai dar essa metade até o 0,0, vai ser 7 metros. Está até escrito, consideramos a influência no meio da camada de argila, 7 metros. Tá? Então, aqui tem 7 metros, né? 10,50 menos 17,50, 7 metros aqui. E assim basta substituir os valores, ou seja, ρ é 1 mais o módulo, o índice de vazio inicial, vezes o índice de vazio final. Fazendo essa conta, então, o recalque vai ser de 23 centímetros nessa camada aqui. Professor, aí esse cálculo é só para argila, aí para areia eu usaria qual fórmula? Então, a areia, na verdade, a areia ela não sofre compactação, né? Ela sofre pouquíssima compactação. A areia, na verdade, sofre adensamento, né? Vamos supor, você pega um recipiente e coloca areia. Você quer calcular, você quer colocar mais areia nesse recipiente, o que você faz? Você fica agitando ele. E isso se chama o quê? Você faz um adensamento, né? Em termos de recalque, na areia ela é praticamente zero, tá? Entendi. Ela tem pouca influência o recalque da areia, porque ela não se deforma com o carregamento, ela se deforma com o adensamento. Então, a deformação que a gente calcula é mais na argila, nos materiais argilosos e siltosos, tá? É uma simples aplicação dessa fórmula aqui. Então, você vê que... Então, deixa eu resumir, né? Como é que a gente vai calcular o recalque? Você vai fazer uma obra, vai fazer um prédio, um edifício, você vai lá, vai pegar, coletar uma amostra do solo, em várias posições. É lógico, você vai fazer a sondagem do solo, vai fazer toda a avaliação do solo. Mas para o cálculo do recalque, você vai retirar uma amostra, levar no equipamento que mede a deformação em função do índice de vazio, né? Que é aquele equipamento aqui, ó, que nós vimos no começo, né? No ensaio edométrico, você vai levar o material lá, voltamos lá. Então, lá você vai fazer o quê? Vai medir aquela altura, cada altura, em função do carregamento, né? Cada altura o solo vai afundando, deformando, em função do carregamento que vai se colocando. E, em função dessa altura, você determina a porosidade, o índice de vazio aqui, ó, que é essa fórmula aqui. Ó, em função dessa altura, você vai para cada situação de H1, lá no aparelho, no ensaio edométrico, para cada H1 você vai tirando o E1. Você vai pegando o E1 e vai colocando nesse gráfico aqui, né? E vai colocando nesse gráfico. Até que você tem... mas, professor, quando que você para de fazer o ensaio? Eu paro de fazer o ensaio quando eu carrego, apresenta mais deformação.
Então, eu vou usar a porosidade, o e a tensão máxima para aquela deformação aí. Na hora que você começa a deformar e ele não deforma mais. Então, você atingiu a tensão máxima e atingiu a porosidade mínima, né? Porque você deformou mais. E aí você pega esse valor como uma tensão admissível para o solo, para aquele carregamento. Então, o teu solo, para aquele carregamento, terá um recalque daquela grandeza. Então, você já tem noção, com o carregamento, com o peso, com a carga que o teu edifício, a tua edificação vai fazer, você já consegue estimar o seu recalque. Em função disso, você pode, eventualmente, aumentar a área das sapatas para diminuir esse recalque, né? Para diminuir o recalque que vai acontecer. Certo, pessoal? Tá tudo, então, estamos vivos aí? Estamos vivos? Recolhe um corpo de prova, coloca no equipamento, vai comprimindo, medindo a altura e a tensão que você pôs, a altura e a tensão. Com isso você acha a porosidade. Com a porosidade, o que você faz? Você vem nessa fórmula aqui, você vem nessa fórmula e calcula o recalque que vai ter o teu solo. Porque, como eu disse no começo da aula, o recalque do solo é função do índice de vazio. Tá? O recalque do solo é função do vazio que tem o seu solo, e não em função do sólido. Não tá, na hora que está recalcando, o que está diminuindo é o índice de vazio. O material está lá. O solo, os grãos de solo, as partículas da argila estão lá ainda. Tá? Dúvidas, pessoal? Suave. Tá tranquilo, professor. Alguém tem uma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Professor, esse ensaio a gente faria em laboratório, né? Ah, fazia em laboratório de controle de solo. Não, mas na faculdade a gente não ia fazer esse ensaio, não faria? O Marcelo, eu não sei, eu acho que nós não temos esse equipamento, né, Marcelo? Não, o pedômetro a gente tem. Ah, tem? Tem. Ah, tá. Então vamos fazer lá. Glória a Deus. Não, é muito importante. Eu acho que uma das coisas que mais preocupa na hora que você faz um projeto de uma edificação é você acompanhar a movimentação da estrutura, entendeu? Você vê uma pequena trinca ali, você já, né, vai acompanhando, né? Então é importante a gente fazer esse ensaio em laboratório, sim. Voltando às aulas, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser esse ensaio. Maravilha. Uma outra dúvida, professor. Você falou que esse ensaio só serve para terrenos argilosos. Uhum. Se eu quiser fazer uma construção na praia, então, que tipo de ensaio a gente faz com relação ao solo que é arenoso? Então, como eu disse, a areia, ela sofre adensamento, né? Sim. Ela sofre adensamento. Você pode fazer um ensaio em laboratório medindo o adensamento, mas em termos de recalque, a gente não faz um cálculo na areia. De deformação vertical sobre carregamento, a gente não faz. Entendi. Tá? Mais alguém? Isaías, Lucas, Ailton, Alonso, Ingrid, Lutinai, Magda, Marcelo, Stefanoni, Rayana, Rômulo, Laerte, Sara, Thalita.
Tudo tranquilo, professor. Pode continuar se quiser. Tranquilo. Tá tudo certo. Espera aí, então. Aqui, ó. Vocês querem fazer esse exercício aqui e me enviar? Ó, vamos fazer aqui, vai. Então, tem esses 3 exercícios aqui, pessoal. Né? Eu já fiz logo. Ah, tem um exercício aqui, deixa eu ver o seguinte aqui, ó. Esse aqui é o que está na apostila lá, né? Que ele pede para calcular. Ó, é o que nós vamos fazer no laboratório, pessoal. Ó. Ele fez aqui, ó, que está lá na apostila, no desafio, né? Ele fez os ensaios aqui, como vocês podem ver, a pressão, a leitura do extensômetro, a altura, ó, pessoal. Quando nós medimos a altura, isso que eu gostaria, sabe? Porque realmente as pessoas, não vocês que são os melhores, né? Tem alguns que têm a dificuldade, vê o tema, acha que é uma coisa assim de outro mundo. Mas aqui, ó, você põe no equipamento, você põe a pressão, 0,25, pôs essa pressão, 0,25 kg na tabela aí, ó. Então, essa é a leitura do extensômetro, né? É o diâmetro do extensômetro em função da leitura, né? A altura da amostra, e com isso, com essa fórmula do índice de vazio, você já calcula o índice de vazio direto. Em função do formato do corpo de prova, você lembra do volume da área, que está aqui do lado, até representado. Você já tira o índice de vazio direto. E com o índice de vazio direto, o que você faz? Né? Você tira para cada altura, porque vai... Não sei se eu estou sendo pentelho, mas para cada altura, o índice, como a deformação só depende do índice de vazio, né? Então, você vai determinando o índice de vazio, porque o recalque é função do índice de vazio, engenheiro. O recalque é função do índice de vazio, né? E daí você vai calculando lá os índices de vazio. Então, pelaquela fórmula, né? Daí você vem e traça aqui o gráfico. Ó. Você traça esse gráfico aqui, que é o índice em vazio, índice de vazios. Primeiro traça aqui o natural, né? Sem ser log. Aqui, ó, traz o log para ter essa curva, só para enxergar essa curva um pouquinho mais em detalhe, né? Como é que ela que se comporta. Então, aqui ele calculou o módulo edométrico, né? Então, o que ele fez? Ó? Ele calculou a tensão máxima. Qual que é a tensão máxima? Em que parou de deformar o corpo de prova. 8 kg por centímetro quadrado. Então, ele veio aqui e colocou o 8, o peso específico do solo e a altura. E a altura inicial da amostra. Tá? E a altura inicial da amostra. E deu esse valor aqui. O módulo edométrico deu esse valor aqui.
Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma. Opa! E aí, então, tem na apostila, pessoal, tem na apostila esses 3 exercícios. Eu gostaria que vocês fizessem eles, né? E me mandasse por aquele e-mail lá. Todos têm um e-mail? Qual e-mail, professor? Valendo, esses 3 vai valer 300 pontos. Professor, volta. Espera aí. Tá vendo aí, ó, melara.provas@gmail.com. Aqui não apareceu o e-mail, não. Ah, não apareceu aí no escrito? Não. No chat da reunião? Então, o meu não tem chat. Preciso anotar essas coisas aqui, viu? Não tem chat, nada do lado ali? Não. Ninguém está vendo o chat, pessoal? Não, para mim também não aparece chat. Não. Não. Ai, ai. Então, vou ver isso daí. Ok. Isso é muito chat, né? Deixa eu ver aqui, então. Ah, é melara.provas@gmail.com. Esses 3 exercícios, eles estão na apostila, né, professor? Não há Estão na necessidade de a apostila. gente tirar foto aqui do slide, não, né? Ah, ele está resolvido aqui, né? Mas Então, não volta pode, aí para poder a gente não, ver. Peraí. não pode tirar foto, tá? Professor, uma dúvida. Essa aula vai ficar gravada no AVA lá, Vai. disponível? Ou é Vai ficar, no- ou é vai ao ficar vivo? disponível. Não, vai ficar disponível no AVA gravado lá. Então, eu posso acessar a qualquer horário. Pode acessar em qualquer horário. Ah, ok. Eu sinto falta de poder escrever, né? Passa para o exercício 2, professor. Eu vou ver se não tem um jeito de escrever, né? Porque amanhã já tem de novo, né? A Rayana ainda está sem microfone? Ah, voltou. Ah, tá bom. O Laerte também, tudo certo aí, Laerte? Tudo certo, mano. De boa, professor. A Liliane não conseguiu entrar, tá, professor? Ela tentou Tá. lá de tudo quanto é jeito e não conseguiu. Uhum. A Dani também Professor, não. meu chat A tá Placenta ligado não, que ela pelo entrou teclado. tranquilo. Como é que é? Meu chat tá ligado naqueles 3 pontinhos. Teu chat? Isso, tá ligado. Ah, você está conseguindo escrever? Na verdade, aparece só número. Então é o teclado numérico, Lard. Para todo mundo, tá? Sim. Mas então, não tem como escrever. Vocês não têm aí aquele balãozinho? Vocês não têm o Não. balãozinho?
Vocês não viram o que eu escrevi agora? Hã? Não apareceu nada para mim. Não, professor, não tem um balãozinho, não. Não tem esse balo em nenhum lugar? Não, não tem. Tem Nem nos mostrar 3 participante, aí do lado tem os 3 pontinhos, e depois tem um quadradinho de compartilhar. Entendi. Aplicativos. E o terceiro exercício, né? Eu já mostrei, é esse aqui, ó. Que fala sobre a teoria da elasticidade. Então, por hoje é só, pessoal. Amanhã nos vemos de novo nesse mesmo horário, hein? Ok, professor, muito obrigada. Tenha um bom Obrigado a dia. vocês. Bom dia para vocês. Professor, Obrigada, professor. Oi. Bom dia. Bom dia. professor, deixa eu te perguntar. O senhor tem alguma relação em questão da prova? Ou vocês não sabem ainda? A prova vai ser o dia que está marcado. Isso. Vai ser em abril. Mas vai ter online mesmo? Vai ter algum link para a gente estar acessando? Não, vai ser, eu acho que vai voltar. No dia da prova, lá nas provas, na segunda semana de abril, segunda ou terceira, vai voltar as aulas. Tá bom. E tá todo Obrigada. mundo bem de saúde aí, né? Obrigado, Rayane. Tá todo mundo bem de saúde, tudo em ordem? Tudo em Tá, tudo ordem. suave. Por Tá bom. enquanto, tá, né, professor? Ah, não. Até quando? Desejo a todos uma saúde, né? O mais comprometido que poderia pegar sou eu, né? Mas tudo bem. Pessoal, fiquem com Deus aí e até amanhã para vocês. Até Até amanhã. amanhã. Amém, até amanhã. Tchau. Tchau.